Moçada, tudo certo? Teminha de agora, Sociologia Brasileira. 3 autores aí, a gente não vai ficar preocupado em fazer a separação dos autores, a gente vai pegar o que tem em comum entre esses autores. Primeiro autor, Sérgio Buarque de Holanda, o livrinho principal, Raízes do Brasil. Gilberto Freire, segundo autor, livrinho principal, Casa Grande e Senzala. E o terceiro autor, jurista muito importante no Brasil, chamado Raimundo Fauro, e o livrinho dele, Os Donos do Poder. O que esses 3 autores percebem? Esses 3 autores, mas principalmente Raimundo Fauro e o Sérgio Buarque de Holanda, vai usar uma metodologia, que a gente chama de metodologia do tipo ideal, influência weberiana, e eles vão construir uma espécie de tipo ideal do comportamento brasileiro. E o Sérgio Buarque dá um nome muito específico a esse tipo ideal, chamando-o de homem cordial. Mas antes de entrar nas características do homem cordial, o que tem em comum entre esses autores? O conceito do patrimonialismo. Vou repetir, patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? O patrimonialismo, segundo Weber, é uma distorção de uma dominação racional legal. Então, segundo Weber, existem 3 tipos de dominação: dominação carismática, dominação tradicional e a dominação racional legal. A dominação racional legal é uma dominação produzida por um quadro administrativo fixo. Quadro administrativo são regras. Então, regras fixas, pautadas numa hierarquia entre esses funcionários e, além de uma hierarquia, uma meritocracia. Exemplo, concurso público, passa quem? Os melhores. Estado moderno é uma forma de dominação racional legal. Então, a dominação racional legal ela tem um quadro administrativo fixo, pautado nessa hierarquia, nessa meritocracia. E aí, às vezes, dentro de um quadro administrativo fixo, separando a esfera pública e a esfera privada, você tem a tendência de alguns indivíduos utilizar a esfera pública para atender seus interesses particulares. E o Weber chamava isso de distorção, e essa distorção é o patrimonialismo. Mas o que acontece no Brasil? O patrimonialismo ele não é uma distorção, ele não é uma falha da dominação racional legal, ele não é uma falha do Estado moderno. Ele vira um conceito normativo. Exatamente, conceito normativo. Ele vira um conceito que vai construir relações sociais entre os indivíduos. Então, qual é a primeira característica do patrimonialismo? A confusão entre a esfera pública e a esfera privada. O brasileiro não consegue fazer essa distinção de uma maneira muito clara e quase sempre utiliza a esfera privada, utiliza da esfera pública para atender os seus interesses particulares. E os exemplos são infinitos, né? A dificuldade que o brasileiro tem de obedecer às regras de trânsito, a dificuldade que o brasileiro tem de respeitar uma fila. Aí você fala, mas eu respeito fila, eu nunca furo fila. Cara, então veja bem, você entra numa fila. Qual a primeira coisa que você pensa quando você entra numa fila? Que bosta. Por mais que você não desobedeça a fila, não utiliza do clientelismo, não utiliza de outros mecanismos, você acha que estar na fila é uma perda de tempo. E se você tem essa concepção de que fila é perda de tempo, você está diante da confusão entre a esfera pública e a esfera privada. Então o japonês não tem isso. A fila é o momento dele esperar e ponto, e acabou. Então o brasileiro ele tem essa dificuldade, né? Um outro exemplo, você está viajando de avião. Antes do avião pousar e acender a luz para você soltar o cinto, cara, a hora que o avião já pousa, né? E aí, o que você escuta? Tec, 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 tec. O que é isso? É a galera soltando cinto. Antes do avião pousar e acender a luzinha, já tá todo mundo em pé, pegando as bagagens. E aí você desce no avião. E aí? Aquele familiar seu que tá há 2 semanas sem te ver, vai pro aeroporto te esperar. Ó, é lindo e maravilhoso. Mas aí vai com os primos, com o cachorro e com todo mundo. E a hora que eles estão ali te abraçando, o que você esquece? Que aquilo é de uma dimensão pública, né? Então as pessoas estão querendo passar e você está ali fechando o local de passagem para comemorar com seus familiares. Então o aeroporto é uma espécie de não lugar que o brasileiro confunde, né, com uma extensão do seu corpo. Então essa dificuldade é o que esses teóricos vão chamar de patrimonialismo. Então vira um conceito normativo
que normalmente utilizamos para levar vantagem nas relações sociais. E esse conceito normativo que vai construir as relações sociais, o Sérgio Buarque de Holanda vai fechar no homem cordial. Então veja bem, cordialidade não é sinônimo de polidez, não é sinônimo de educação. Cordialidade é sinônimo de impulso. É quando o sujeito age no calor do momento, fazendo uma distinção, ou melhor, uma ausência de distinção completa entre a esfera pública e a esfera privada. E dessa maneira, o Sérgio Buarque de Holanda vai caracterizar esse homem cordial em 4 características, 4 elementos puros. Primeira característica, uso frequente de diminutivos. Por que o brasileiro tem uma certa tendência a usar o diminutivo? Quando colocamos as palavras no diminutivo, estabelecemos relação de aproximação. Então, muito usado, né? Então, você vai pedir um dinheiro para seu pai, você não vai falar, me dá uma grana aí. Não, me dá uma graninha, me dá um dinheiro, quero comer um sanduíchezinho, vou para uma festinha. Então, o sujeito chama Antônio Carlos Júnior. E aí, ele vai ser conhecido como o quê? Juninho. Então, o cara chama Rodrigo Neto. E aí, como que ele vai ser conhecido? Netinho. Então, essa dificuldade, né, que temos em manter a formalidade, acabamos caindo nesse uso frequente de diminutivos. Segunda característica, aversão ao ritualismo e ao formalismo. O que isso significa? O brasileiro tem pânico de regras. Deu regra, ele vai fazer de tudo para remodelar essa regra. Então, aversão ao ritualismo e ao formalismo. E aí, 5 minutos finais de uma aula. E aí? Não, já é o final, cara, já acabou. 5 minutos finais de tudo para o brasileiro acaba gerando uma espécie de tédio, né? Algo que comove, uma espécie, vou falar um palavreado, uma espécie de comichão, cara. Não, quero logo sair daqui. Então pensa bem, festa de formatura. E aí? O início tá todo mundo lindo e maravilhoso. As meninas gastaram quase 6 horas para fazer as mãos e os pés. E normalmente quando ela vai numa festa de formatura, o que ela leva? Quando a festa não proporciona, uma sandália havaiana. Porque ela já sabe que vai tirar aquele salto que incomoda e colocar algo mais confortável. E os homens? Chega lá na gravatinha, ó, na beca, em cima. 5 minutos de festa. 2 chopps, o que ele vira? Vira Rambo, meu irmão. A gravata sai daqui e para na testa. E aí? Aversão ao ritualismo, aversão ao formalismo. Terceira característica do homem cordial. Religiosidade de superfície. O que é essa religiosidade de superfície? O brasileiro está muito mais interessado na pompa, no status do ritual, do que necessariamente na liturgia. Então é o que a gente encontra como, e aí, qual é a sua religião? Ah, sou católico não praticante. Oh, como assim? Ele é católico, mas ele não segue as liturgias, né, impostas pela religião, impostas pelas regras dessa conduta. Então, outra característica, quarta característica do homem cordial, a obsessão pelos laços de amizade. O que é isso? O brasileiro tem uma espécie, né, de construção de relação sempre em torno da amizade, que é o que o Sérgio Buarque também vai chamar de horror à distância. Então, para ir no cinema, temos que ir com um amigo. Então, para viajar, cara, então de repente comprou 2 poltronas isoladas. O que você vai fazer? Vai negociar. Tô aqui com um amigo, a gente está indo de viagem, você importa dele sentar aqui, você sentar no poltrona dele, e aí, o que você exige do sujeito? Que ele não se importe. Mas de repente, cara, ele fala o quê? Importo, não saio daqui. E aí, o que acontece? Você e o seu amigo vão ficar mais amigos ainda. Não, e por quê? O inimigo em comum. Como é que o brasileiro constrói laços de amizade? Quando se tem um inimigo em comum. Então, o brasileiro, diante dessa cordialidade, ou ele é seu amigo, meu irmão, ou ele é seu inimigo. Como é que é o palavreado, né? O senso comum, o folclore? Inimigo de amigo meu é inimigo meu também. Então tá aí o conceito de cordialidade, que é o conceito oposto do homem burocrata desenvolvido pelo Max Weber. Um abraço para vocês e até a próxima.